Boa noite. Abra sua Bíblia comigo no livro do Salmo, Salmo de número 98, versículo 1. Eu quero sugerir a você já começar a pegar sua Bíblia, aquela que você já não tem usado há muito tempo, porque está acabando, hein? Está acabando esse tempo de você nos assistir da sua casa e está chegando o tempo de você retomar as suas atividades normais. Diz assim o salmista: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Então vamos cantar ao Senhor um cântico novo nessa noite, porque Deus tem feito maravilhas entre nós. Ele tem nos alcançado com o seu braço forte e a sua destra poderosa. Obrigado, nosso Deus, por estarmos aqui, por essa noite tão especial que o Senhor nos permite estar na tua casa e na tua presença. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abra a janela dos céus e que sobre nós seja derramada bênção sem medida, que haja um mover da tua presença, um mover do seu Espírito, e que o Senhor inunde as nossas vidas com toda sorte de bênçãos espirituais, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos bendizer ao Senhor com o nosso louvor e a nossa adoração. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Senhor. Queremos com alegria, Senhor, te louvar, te exaltar e te glorificar, porque nós te amamos, ó Deus, e queremos demonstrar esse amor, Pai, nesta noite, cantando, ó Pai, hinos de louvor e adoração a Ti. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Deus. Receba o nosso amor, Deus. Receba o nosso louvor diante do Teu trono, Deus. O que fazemos na Tua casa, Senhor, é para Ti, ó Deus. Declare: eu te amo, ó Senhor, de todo o coração, meu refúgio, protetor, a minha salvação. Eu te amo, ó Senhor, de todo o coração, meu refúgio, protetor, a minha salvação. A única razão do meu louvor, debaixo de tuas asas sempre estarei. Nem a morte, nem a vida, potestades ou principados, nem a fome ou angústia poderão me separar de Ti. Nem a morte, nem a vida, potestades ou principados, nem a fome ou angústia poderão me separar de Ti. Nada pode me separar do Teu amor. Aleluia. Declare mais uma vez: eu te amo. Eu te amo, ó Senhor, de todo o coração, meu refúgio, protetor, a minha salvação. Porque Tu és a única razão do meu louvor, debaixo de Tuas asas sempre
sempre estarei. Nem a morte, nem a vida, potestades ou principados, nem a fome ou angústia poderão me separar de ti. Nem a morte, nem a vida, potestades ou principados, nem a fome ou angústia poderão me separar de ti. Nada pode nos separar, ó Deus, de ti, porque o seu amor que tem nos levantado. Queremos declarar que tu és santo. Santo, 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 santo. Declare tu que ele é santo. Santo, santo, santo. Tu és santo. Santo, santo, santo. Aleluia. Tu és santo, Senhor. E é esta santidade que buscamos, ó Senhor, nesta noite. Tu és santo, 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 santo. E queremos, ó Senhor, te adorar, ó Deus, te glorificar, ó Deus, por esta santidade e por nos trazer, ó Senhor, a memória, Senhor, que podemos, ó Senhor, alcançar a Ti, ó Deus, somente nos separando, ó Deus, para Ti, e queremos Te louvar, ó Deus. Aleluia. Santo, santo. Aleluia. Aleluia. Santo Senhor, te exaltamos, Deus. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, ser luz inundados por tua glória, Senhor. Queremos nos inundar, ó Deus. Venha, Senhor, fazer transbordar em nós, ó Deus. Não há nada, Não há nada melhor, não há nada igual a que se compara a esperança viva. Tua presença. aleluia. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o
venha nos inundar, ó Deus. Vamos provar, Senhor. Aleluia. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Queremos ser inundados, ó Deus, pela tua presença. Faça presente, Senhor, entre nós. Queremos contemplar a beleza, Senhor, da tua santidade. Queremos enxergar, ó Deus. Queremos enxergar, ó Pai. Então abre os olhos do nosso coração, Deus. Abre os olhos do nosso coração nesta hora. Pois queremos contemplar, ó Senhor, a beleza da tua santidade, Deus. Mesmo que não sejamos merecedores, ó Deus, nós queremos experimentar mais do Senhor, Deus. Queremos experimentar mais do Senhor, Pai. Então nos prostramos diante de Ti, ó Deus, e declaramos, ó Deus, que queremos mais e mais e mais de Ti. Queremos mais e mais, ó Senhor, da Tua unção. Derrama em nós, ó Senhor, e faz transbordar, ó Pai. Faz transbordar em nós, ó Senhor, a Tua presença. Aleluia. Santo. Ei. Aleluia. Rei do céu, estou aqui, prostrado. Rei do céu, estou aqui, prostrado, de joelhos aos pés da cruz. Posso ir além, o melhor lugar pra se estar é aos seus pés. De joelhos aos pés da cruz, posso ir além, o melhor lugar pra se estar é aos teus pés.
posso ir além. O melhor lugar pra se estar é aos teus pés, de joelhos aos pés da cruz. posso ir além. O melhor lugar pra se estar é aos teus pés. Já vi o teu amor fazer milagres. Você me sustentou até aqui. Nunca desistiu. Como um fogo vem e me envolve. Já vi o seu amor fazer milagres. Você me sustentou até aqui. Nunca desistiu. Como um fogo vem e me envolve. Já vi o teu amor fazer milagres. Você me sustentou até aqui. Nunca desistiu. Como um fogo vem e me envolve. Aleluia. E com esse fogo, Deus, que vem nos purificando, Deus, nós sabemos que somos mais do que vencedores em Ti, Pai. Porque Tu és vitorioso, Senhor, e traz a vitória para nós também, ó Deus. E é assim, ó Pai, que nos sentimos, ó Pai, vitoriosos em Ti, ó Pai. Porque Tu és vitorioso e nós somos guerreiros, ó Pai, desse exército do Senhor. Vitorioso é Jesus. Aleluia. Vitorioso é Jesus. Tu és Vitorioso é Jesus. vitorioso. louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, porque temos um Senhor que é vitorioso sobre todas as coisas, sobre todas as causas, sobre todas as circunstâncias. Nós te bendizemos nessa noite. Nós te adoramos com toda a nossa força, de toda a nossa alma e de todo o nosso coração. Recebe agora o nosso louvor, recebe a nossa oração, recebe a nossa adoração, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida, que o seu coração, que o seu espírito esteja disposto, disposta a estar servindo a Deus, buscando ao Senhor em todo o tempo, adorando ao Senhor, porque Ele é bom, amados. Quantas coisas vêm passando no nosso coração, quantas discussões nós estamos vivendo nos últimos tempos, mais precisamente nos últimos 3 meses. É uma ordem de abrir a igreja, no dia seguinte fecha a igreja, abrem as ruas, fecham as ruas, abrem os shoppings, fecham os shoppings.
precisa tomar cuidado, precisa relaxar um pouco do cuidado, pode voltar, não pode voltar, e a nossa cabeça fica às vezes embaraçada com tantas informações, com tantas ideias e com tantas opiniões diversas. Mas o que Deus tem planejado para nós, o que Deus tem falado aos nossos corações, até entre nós, amados, até entre nós, homens de Deus, mulheres de Deus, há tanta coisa a se falar. Há alguns irmãos que estão afirmando ser esse um grande tempo de renovação. Já há alguns irmãos afirmando, confirmando, dizendo que esse tempo é o tempo do princípio das dores. Eu ainda não tenho a minha opinião formada sobre esse assunto. Tenho pedido a Deus que fale ao meu coração alguma coisa, que revele ao meu coração alguma coisa, mas não posso me atrever a dizer que posso dizer o que está acontecendo. Também não sei. Conversava há alguns dias atrás com um irmão e eu dizia a ele que apenas daqui a alguns anos nós vamos saber exatamente tudo o que nos aconteceu. Quando tudo isso que estamos vivendo for passado e tivermos uma visão mais clara de todas as coisas, possivelmente vamos conseguir entender melhor. Por ora, até aqui, o que nos resta fazer e entender é que estamos vivendo a vontade de Deus para a nossa vida nesse tempo. Deus reservou esse tempo com um objetivo, e tudo que eu tenho buscado fazer nesse tempo é entender o que Deus está desejando fazer. Então, que você também possa colocar no seu coração esse sentimento. O que é exatamente, só no futuro possivelmente vamos saber, mas com certeza Deus tem planos individuais para cada um de nós. E isso nós somos capazes de descobrir através da nossa relação, ou melhor, através do nosso relacionamento com o Senhor. Então, pensando nisso, eu estava meditando na palavra de Deus, e Deus me deu uma série de mensagens que já tenho pregado, e tenho meditado bastante nisso, sobre um tempo de relacionamento. E esse sentimento nasceu no meu coração através da leitura da palavra, do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo de número 1. Eu queria que você pudesse me acompanhar, então, nessa leitura do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, versículo de número 1, onde o Senhor Jesus começa a instruir os seus discípulos, instruir a sua igreja. Então, eu creio que essa palavra seja apropriada para os nossos dias. Ele diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Então, ele continua: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Porque vês tu o arqueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Não deis o que é santo aos cães, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Aí a Bíblia diz assim, Jesus incita a orar. Eu queria que você desse uma parada. Eu estou numa terceira mensagem falando sobre esse assunto. Então, nesse tempo de relacionamento, a primeira coisa que eu entendo que o Senhor Jesus tem falado para nós, a sua igreja, o cuidado que eu tenho que ter com o meu irmão, porque às vezes as nossas opiniões divergem, às vezes o meu irmão tem uma opinião diferente da minha opinião. Há alguns irmãos nesse tempo que são mais conservadores, há alguns irmãos que já não são tão conservadores assim. Então, eu não posso ficar apontando e julgando o meu irmão de acordo com aquilo que eu acho que é o correto, porque muitas das coisas que talvez o meu irmão esteja fazendo,
aos meus olhos seja errado, mas aos olhos de uma outra, talvez de uma terceira pessoa, a minha posição seja errada. Então quem está certo, quem está errado? Com que nós devemos nos apoiar nessa questão de ideia, de julgamento? Então às vezes eu aponto os erros do meu irmão, mas não consigo enxergar os meus. Ele fala quando diz, para termos cuidado, para não darmos pérolas aos porcos. O que é o meu entendimento nessa palavra para esse momento? Às vezes eu dou muito valor a coisas que não têm valor. Pérola é algo muito precioso para eu colocar para os porcos, e às vezes nós damos muito valor para situações, para coisas, e até mesmo, me perdoem dizer, pessoas que não têm tanto valor. Damos muita importância para algumas coisas que na verdade não têm assim tanta importância. E aí ele diz, no versículo 6, a última coisa que nós lemos no versículo 6, é que Jesus nos incita a orar. Então, o que eu entendo nessa palavra é que o Senhor Jesus olha para mim e diz, ao invés de você proceder dessa forma, julgando, reclamando, falando, lançando palavras, faça o seguinte, busca a minha presença, busca a minha face, tenha um relacionamento comigo, busque agora saber que intenções eu tenho para a sua vida. E aí ele começa a se revelar para aqueles que querem fazer da forma com que ele, Deus, está nos aconselhando. No versículo 7, a Bíblia diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Ou, versículo 9, qual dentre vós é homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Eu entendo aqui nesses 12 versículos que nós lemos, a intenção do Senhor Jesus para comigo, para com você, para com a igreja. Às vezes temos muitas dificuldades de relacionamento. Às vezes nós temos muita dificuldade de nos relacionar, até mesmo entre irmãos. E às vezes nós acusamos, reclamamos, falamos, apontamos o dedo. E aí o Senhor Jesus me chama para um relacionamento com Ele. Porque ao ponto que eu me relaciono com Ele, eu me torno mais próximo a Ele. Eu me torno mais íntimo dEle. Eu me torno mais parecido com Ele. E ao ponto que eu me torno mais parecido com o Senhor Jesus, ao ponto que eu me torno mais parecido com Deus, ao ponto que eu tenho uma intimidade maior com o Espírito Santo, alguma coisa começa a acontecer na minha vida, alguma coisa começa a acontecer no meu coração, no meu íntimo, e eu começo a ter uma facilidade maior de me envolver com as pessoas, de entender o posicionamento das pessoas e de poder também de alguma forma me relacionar com as pessoas. O versículo 12 ele diz: tudo quanto, pois, você quer que os homens façam a você, primeiro você precisa fazer para esses homens. O que o Senhor quer dizer para mim e para você? Ah, Eduardo, se você quer receber um bom dia, então passe agora você a dar bom dia. Se você quer receber carinho e amor das pessoas, dê você primeiro esse carinho e esse amor. Se você quer receber um bom tratamento das pessoas, faça isso você em primeiro lugar. Ele fala, veja bem como eu tenho agido com vocês. Se vocês baterem, eu vou abrir. Se vocês pedirem, eu vou dar. Porque da mesma forma que um pai natural, quando um filho pede pão, ele não dá um pedaço de pedra. E quando o filho pede um pedaço de peixe, ele não dá uma cobra. Eu não vou fazer isso com você. Então o que o Senhor Jesus está falando para mim, o que o Senhor Jesus está falando para você, o que o Senhor Jesus está falando para a sua igreja, vamos buscar ter um relacionamento com Ele. Vamos buscar ter um pouco mais de intimidade com Ele.
A verdade, queridos, é que depois de 90 dias, eu acredito que você já tenha vivido também essa oportunidade de pensar nesse assunto. Nós chegamos à conclusão de que até mesmo a igreja estava vivendo um tempo em que nós não tínhamos tempo para nada. Quantas são as pessoas que já não tinham mais tempo de frequentar os cultos, porque estávamos atarefados demais com as nossas coisas, estávamos atarefados demais com os nossos estudos, atarefados demais com o nosso trabalho, tínhamos prioridades, coisas que nós colocávamos que seria impossível viver sem elas. E hoje, nesses dias, percebemos que o nosso trabalho, embora seja importante, não é a coisa mais importante da vida, porque quantas pessoas já estão há tanto tempo sem trabalhar, que os nossos afazeres, aquilo que nós tínhamos como sendo as coisas mais importantes da vida, algumas coisas que estavam até mesmo sendo colocadas em primeiro lugar, em primeiro plano, tomando o lugar que Deus deveria ocupar na nossa vida, agora, queridos, nós temos um tempo que não tínhamos antes. Então Deus está provando para nós, principalmente a igreja, que nós muitas das vezes não temos colocado em primeiro lugar, em primeiro plano, aquilo que realmente é importante. Quem sabe eu estava dando pérola aos poucos, quem sabe eu estava dando importância a coisas, a pessoas, a situações, as circunstâncias que não tinham tanta importância assim na vida, e agora no momento em que ninguém pode me ajudar, aonde apenas o Senhor pode me ajudar, aonde apenas Deus pode me ajudar, onde os médicos não sabem o que fazer, onde a ciência não sabe o que fazer, onde ninguém sabe o que fazer, nós recorremos a Deus, recorremos ao Senhor, buscamos em Deus que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos acolher, que Ele possa nos dar um pouco de colo, que Ele possa nos fazer companhia, no momento em que muitos estão sozinhos. Hoje, queridos, Deus está nos chamando para retomarmos um relacionamento com Ele, de pai e filho, retomarmos uma intimidade que talvez na vida de muitos tenha sido interrompida, quebrada, por conta da ausência do tempo que nós não tínhamos. Eu fiquei pensando, lendo essa palavra, quando o Senhor Jesus fala sobre o dar um pedaço de pão, ou dar um pedaço de peixe, eu fico pensando, que pai não quer o melhor para o seu filho? Que pai não quer o melhor para a sua família? Que chefe de família não quer o melhor para a sua casa? E Deus quer o melhor para a sua igreja. Deus quer o melhor para a sua vida. Então, eu começo a entender que tudo que eu estou vivendo, e tudo que eu vejo a igreja do Senhor viver, com certeza, está debaixo da permissão do meu Senhor, do meu Deus, porque Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para a nossa igreja, Ele sabe o que é melhor para a sua família, Ele sabe o que é bom, Ele sabe o que é melhor para mim, amados. Tenho dito nesses dias, que o que eu percebo, essa é a minha percepção. Eu não estou dizendo que é exatamente isso que está acontecendo, ou que seja exatamente assim. Eu estou dizendo que a percepção do pastor Eduardo desse tempo, é que Deus está reunindo novamente uma grande família. Que Deus está em busca de nos tornar uma grande família, uma família de muitos filhos. Já somos uma grande família, nós somos um grande percentual da sociedade nos nossos dias. Mas eu penso que nesses dias, o nosso Deus, o meu Senhor, o seu Senhor, o Pai da igreja, aquele que está assentado nos céus e que tem o domínio de todas as coisas, quer nos tornar filhos mais semelhantes a Jesus, amados. Filhos que tenham uma relação de intimidade com Deus. Em todos os evangelhos, a todo instante, nós vimos Jesus fazendo a obra do Senhor, trabalhando, pregando, curando, salvando, libertando, pregando a palavra, visitando pessoas, visitando cidades, visitando aldeias, amados. Mas, de certo em certo tempo, de certo em certo momento, eu vejo esse Jesus se distanciando de tudo e de todos e indo ter um tempo a sós com o seu Pai. Eu vejo em Jesus alguém que tinha saudade do Pai. Eu vejo em Jesus alguém que tinha saudade de ter um tempo com o Pai.
Então ele saía, ele deixava, abandonava tudo o que estava fazendo. Então nessa hora nada mais era importante. O que era importante agora era estar com o Pai. Nem as pessoas doentes era a coisa mais importante, os amigos não eram a coisa mais importante, nem o seu ministério, nem o seu chamado agora era algo importante. O importante agora era poder ter um tempo com o Pai, era poder ter um tempo com o seu Senhor, e poder ouvir o Senhor falar, e poder falar com o seu Senhor, e ter um relacionamento com Deus. Porque, queridos, para termos um relacionamento com Deus, é preciso andar com Deus. E muitas das vezes nós queremos ter um relacionamento com o Senhor, mas andamos distantes do Senhor, andamos distantes do princípio da palavra do Senhor, andamos distantes das coisas do Senhor, andamos distantes do próprio Deus, amados. E quando eu começo a pensar nisso, o meu coração, a minha mente se lembra de alguns homens que tiveram a sua vida extremamente abençoada porque decidiram andar com Deus. Como não falar de andar com Deus e não se lembrar do Enoque, o homem que andou com Deus? E quando a Bíblia fala que Enoque andou com Deus, chegou um tempo em que Deus tinha um relacionamento tão estreito com esse homem chamado Enoque, que decidiu tirar Enoque da terra, transladar, arrebatar o Enoque, e de um momento para o outro o Enoque já não estava mais nessa terra, mas Deus havia chamado Enoque para si. Queridos, eu penso então que esse tempo é um tempo em que Deus esteja buscando um relacionamento comigo, com você, com a sua igreja, que possamos decidir andar com Ele, andar de mãos dadas com Ele, ouvindo a sua palavra, sentindo a sua presença, tendo uma experiência de relacionamento tão próximo dEle, que Ele venha nos tirar dessa terra, talvez não fisicamente, mas tirar o nosso coração que está muito agarrado nessa terra, tirar os nossos pensamentos que estão tão agarrados com as coisas dessa terra, e nos levar a colocar o nosso coração batendo no céu, levar as nossas ideias, os nossos pensamentos, as coisas lá do alto, a tirar os nossos olhos agarrados às coisas dessa terra, e colocar os nossos olhos para os montes da onde nos vem o socorro, tirar os nossos pés dessa terra, e nos fazer andar em lugares altos na sua presença, sentindo a presença do seu Espírito, sentindo a manifestação da sua presença em nossa vida. Queridos, continuando nessa ideia daqueles que andaram com Deus, eu não posso me esquecer de um outro homem, descendente do Enoque, o seu nome era Noé. A Bíblia diz que a terra estava corrompida, Deus havia se entristecido com o ser humano a ponto de decidir destruir toda a humanidade. O Senhor estava tão aborrecido com o homem, o Senhor estava tão aborrecido com a sua criação, que decidiu então destruir tudo aquilo que ele havia criado. O homem já não andava mais com Deus, o homem já não tinha mais um relacionamento com Deus. Deus estava triste em seu coração e já tinha um plano para exterminar toda a face da terra. Mas passando os olhos pela terra, o Senhor encontrou um outro homem que continuamente andava com ele. Deus olhou e viu Noé, um descendente do Enoque, e diz a Bíblia que Noé foi achado justo entre os seus contemporâneos. A Bíblia fala sobre isso. Noé também andava com Deus, e porque o Noé andava com Deus, Deus escolheu o Noé para uma missão muito importante, e o Noé constrói uma arca, e dentro dessa arca ele coloca a sua família. Queridos, então eu entendo que se eu tiver uma vida de intimidade com o Senhor, eu entendo que se eu tiver uma vida de intimidade com Deus, eu entendo que se eu tiver uma relação com o meu Senhor, eu vou falar e Ele vai me escutar, eu vou pedir e Ele vai me dar, eu vou bater e Ele há de abrir a porta, mas essa porta não vai ser aberta apenas para mim. Eu creio que Deus quer abrir a porta para o meu filho, para a minha filha, para o meu pai, para a minha mãe, porque eu vejo aqui na história do Noé, por conta da atitude do Noé, Deus salvou toda a sua família. E Deus continuava então em busca de andar ao lado de alguns outros homens, de viver e de ter uma intimidade com outros homens. E então agora, ele passando os olhos pela terra, ele encontra um homem que tinha um coração diferente. Ele vê o Abraão, e ele chama o Abraão e tira o Abraão da sua casa, da sua parentela,
Talvez eu possa dizer e parafrasear que o Senhor no seu coração e no seu íntimo estivesse dizendo para o Abraão: Abraão, você está dando importância a coisas que não é importante. Você está colocando o seu coração em coisas que não são realmente importantes. Sai da sua terra, do meio da sua parentela. Venha comigo numa jornada, vamos andar juntos, vamos caminhar juntos. Eu vou fazer de você pai de uma grande nação. Tenho planos para a sua vida, tenho planos para a sua história, tenho planos para a sua descendência. E ele apenas pede uma coisa para Abraão: Abraão, para que tudo isso aconteça na sua vida, eu tenho uma exigência a fazer. Anda na minha presença e seja perfeito. Então, nós vemos que o desejo de Deus é andar com o homem. Poderia falar de muitos e muitos outros homens que andaram com Deus e o que aconteceu em sua vida quando eles decidiram andar com Deus. Mas, queridos, para termos um relacionamento com Deus é preciso andarmos com Deus. Mas para termos um relacionamento com Deus, para conseguirmos andar com Deus, eu preciso conhecer um pouco a Deus. É difícil caminhar, prosseguir, caminhar ao lado de alguém que eu não conheço, de um desconhecido. Seria uma caminhada difícil. E eu pensei nisso quando eu estava agora, coisa de algumas semanas atrás, meditando no livro de Jó. Lendo o livro de Jó, a Bíblia fala que Jó era um homem que tinha um relacionamento com Deus. A Bíblia começa falando no livro de Jó, que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó tinha um desejo de servir a Deus em seu coração. A vida de Jó demonstra, nos primeiros capítulos do livro de Jó, de um homem que tinha todo o interesse em seu coração, em ser um servo aprovado por Deus. Mas, queridos, notem que mesmo com esse desejo, mesmo com essa vontade, e mesmo se esforçando, Jó nos demonstra, no capítulo 42, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 42, a partir do versículo 1, que mesmo com tudo isso, Jó precisava aprender algumas coisas. E é exatamente agora que eu quero pregar essa palavra ao seu coração, para que você, quem sabe, se tranquilize, para que, quem sabe, você possa entender um pouco do princípio de Deus para a nossa vida, para as nossas igrejas. A Bíblia diz assim: então, respondeu Jó ao Senhor, já no finalzinho da sua história, depois que ele havia vivido tudo que você sabe que Jó viveu. A Bíblia diz assim: então respondeu Jó ao Senhor. Ele respondeu a algumas coisas que haviam sido colocadas diante dele. Essa passagem vem depois de um diálogo entre Jó e Deus, um relacionamento entre Jó e o Senhor. E o que Jó diz para o Senhor? Ele diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Olha que coisa maravilhosa ele diz aqui. Na verdade, falei do que não entendia. Ele, Jó, confessa isso. Senhor, falava de coisas que não entendia. Agora que o Senhor está falando comigo, as coisas estão ficando mais claras ao meu coração. Mesmo com tudo que eu fazia, mesmo com tudo aquilo que eu vivi diante do Senhor, ainda não o conhecia o suficiente. Ele diz: falei de coisa que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Ah, queridos, o quanto você conhece de Deus, o quanto eu conheço de Deus, e eu começo a entender que eu preciso conhecer mais um pouco o Senhor. Talvez eu não conheça Deus o tanto quanto eu ache que conhecia ou que conheça. E ele continua dizendo: coisas que eu não conhecia, escuta-me, pois havias dito,
e eu falei, e eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Esse texto é a maior expressão de alguém que de fato está tendo uma experiência verdadeira com Deus, uma experiência real com o Senhor. Quem era Jó? Quem é esse camarada que diz aqui, eu te conhecia só de ouvir? Jó capítulo 1, versículo 1, a parte B desse versículo diz que ele era homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Um bom crente, um bom homem de Deus, um bom servo. A Bíblia diz que Jó era um homem muito rico. Ele tinha filhos e filhas que viviam em uma família unida. E que dificuldade hoje é mantermos uma família unida. Mas Jó não tinha essa dificuldade, não tinha essa limitação. A Bíblia diz que os filhos de Jó viviam juntos, unidos. A Bíblia diz que eles faziam festas juntos. Um dia era na casa de um, no outro dia na casa do outro, na casa do outro. E aí, quando chegava no último filho, o Jó parava, oferecia um sacrifício, porque no seu coração ele dizia, vai que um dos meus filhos tenha pecado contra o Senhor. Olha a preocupação desse pai, olha a preocupação desse servo, olha a preocupação desse homem de Deus. Mas é esse mesmo homem de Deus, tão preocupado, tão zeloso, tão caprichoso com as coisas de Deus, que declara, já no finalzinho do seu livro, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Amados, às vezes nós precisamos ter as nossas próprias experiências, amados. A Bíblia diz que o Jó se preocupava em manter uma vida de acordo com os princípios da palavra de Deus com seus filhos. Que ele oferecia sacrifícios a Deus pelos pecados que ele nem sabia que os seus filhos haviam cometido. A Bíblia diz que ele falava exatamente assim, vai que eles tenham feito alguma coisa que desagradou ao Senhor. Então, Senhor, se os meus filhos fizeram alguma coisa que te desagradou, eu te peço perdão pelos meus filhos e eu ofereço esse sacrifício ao Senhor pelo pecado dos meus filhos, amados. A Bíblia diz que continuamente Jó fazia isso. Eu confesso que eu nunca pensei dessa forma. Às vezes, a gente não pede perdão pelos pecados que a gente sabe que cometeu. O Jó pedia perdão pelos pecados que ele nem sabia se tinha cometido. Ele se antecipava. Era um homem zeloso, era um homem notável. Tão notável que o inimigo olhou isso e quis usar isso contra a vida do Jó. E indo o inimigo apresentar-se diante de Deus, um dia o Senhor olha para o diabo e fala, está vendo lá o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Olha o que o Senhor, o próprio Deus, fala a respeito do Jó. O Senhor diz para o diabo, falando de Jó, ele diz, ninguém há na terra semelhante a ele. Deus fala de virtudes do Jó que eu não consigo enxergar nas pessoas com quem eu convivo. Deus fala das virtudes de um homem, do Jó, que eu não consigo enxergar na minha vida. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que ninguém havia na terra semelhante ao Jó. O que eu percebo com isso? Eu percebo um Deus que tinha orgulho do seu servo. Deus fala com orgulho do Jó. E eu tenho buscado nesses dias pensar, Senhor, se o Senhor for falar de mim para alguém, como vão ser as suas palavras? Como o Senhor vai colocar? Será que Deus tem orgulho de mim? Será que Deus tem orgulho de você, queridos? E aí, Jó é colocado à prova, você conhece bem essa passagem, e foi uma destruição terrível na vida do Jó. Ele tem todos os seus bens roubados. Talvez você esteja reclamando porque perdeu alguma coisa.
Jó não perdeu alguma coisa, Jó perdeu tudo o que ele tinha. E como se não bastasse, agora todos os seus servos também são tomados dele. Mas como se não bastasse, todos os seus filhos, não ficou um único filho, não, todos os seus filhos são mortos no mesmo dia. E como se não bastasse, queridos, a única coisa que sobra para o Jó é uma mulher que o atormentava continuamente, atordoada no seu coração, no seu espírito, na sua alma, diante de tantas perdas, reclamando, murmurando e incentivando o Jó a amaldiçoar o Deus que ele servia com tanto zelo, para que ele pudesse morrer, amados. Mas o Jó, depois de tudo isso que ele viveu, e ele ainda não tinha tido uma experiência profunda com Deus, ele diz: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Será que tem sido essa a minha atitude nos dias de dificuldade, nos dias de perda, nos dias de distanciamento? Como tem sido o meu coração? Como tem sido o seu coração? Como tem sido a sua vida nesses dias? Jó não perdeu alguma coisa, Jó perdeu tudo. E ele diz: o Senhor me deu, foi bom enquanto eu tive. Foi bom ter muitos filhos, foi bom ter muitas filhas, foi bom ter muito gado, ter muito camelo, foi bom administrar tantas coisas, foi bom. Mas o Senhor que me deu, agora entendeu de tirar. E eu vou continuar amando a esse Deus maravilhoso. E aí o inimigo se apresenta diante do Senhor e fala: bom, apegado às coisas da terra, eu já percebi que ele não é. Mas toca na carne dele, carne por carne, e vamos ver se ele continua sendo esse zelo, esse exemplo de homem que tu diz que ele é. O inimigo não sabia, mas o que ele estava fazendo era fabricando um homem ainda mais forte. O inimigo não sabia, mas o que ele estava fazendo é dando a Jó algumas coisas e algumas ferramentas que Jó ainda não possuía. Mas Deus, na sua presciência, sabia. E Deus permite. E aí, amados, nós vemos agora o Jó, doente, enfermo, tumores em todos os lugares do seu corpo. E aí, nesse momento de perda, nesse momento de ausência de recursos, nesse momento de ausência de tudo aquilo que ele estava acostumado, no momento em que toda a sua existência estava comprometida, no momento em que tudo agora parecia estar dando errado, nós vemos o Jó sentado, resignado à vontade de Deus, entendendo a vontade de Deus, e é nesse momento, e é em momentos como o que nós já estamos vivendo, que Deus se revela e se manifesta, amados. Deus começa então a trabalhar na vida do Jó, amados. Ele disse para sua esposa: temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? O Deus que me abençoa é o mesmo Deus que muitas das vezes permite que algumas coisas difíceis aconteçam na nossa vida. Então Ele é mais Deus, Ele é melhor ou bom, se tudo vai bem na minha vida. Mas se alguma coisa errada, se alguma coisa sai daquilo que eu planejei, então Deus não é bom. E Jó vai dando essa lição, e Deus vai se alegrando, e Deus vai se relacionando com o Jó. E aí o Jó começa a sofrer um processo de viver um momento de uma intimidade com Deus tão grande, que ele começa a fazer essas declarações que eu li no início. Ele diz: eu te ouvia, eu te conhecia de tudo aquilo que eu ouvi falar. Às vezes, as nossas experiências estão baseadas nos belos livros que nós lemos, ou até mesmo nas histórias que nós lemos na Bíblia, ou nos testemunhos que nós ouvimos na internet, no YouTube, no Facebook, ou nas pregações que nós temos na igreja. Mas eu penso que esse tempo é um tempo em que Deus está se revelando a muitas pessoas, a muitas casas e a muitas famílias.
E aí, o Senhor usou esse tempo para forjar a vida do Jó. E eu tenho dito, e alguns dos irmãos vão se lembrar de algumas palavras que tenho pregado ainda esse ano, onde eu sempre tenho dito que a forma dá a forma. E nesse tempo de relacionamento, Ele nos pegou como barro, Ele nos pegou com as suas próprias mãos e colocou na forma. Ele é a forma, e nós vamos sair da forma com a forma da forma. Servos mais parecidos com o Senhor, servos mais parecidos com o Espírito Santo, servos com as ideias, os pensamentos, os valores, os sentimentos mais parecidos com o nosso Deus. E aí, queridos, no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 6 em diante, a Bíblia me fala alguma coisa que tem me chamado e perturbado o meu coração, e eu queria que você pudesse atentar para esses versículos da palavra de Deus. A Bíblia diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. É tempo de nós curvarmos a nossa cabeça. É tempo de nós levantarmos as nossas mãos, para que no tempo oportuno Deus possa fazer de nós homens e mulheres melhores. E Ele diz ainda, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Há tanta ansiedade, há tanta coisa que eu gostaria de fazer, há tanta coisa que eu gostaria de realizar, há tantos planos. A pandemia chegou, irmãos, exatamente na semana que nós estaríamos comemorando o aniversário de 15 anos da minha filha. Tem 2 anos que a gente se prepara para isso. E para ela era a coisa mais importante da vida. E eu louvo a Deus, porque minha filha entendeu. Ela me diz, pai, é o sonho da minha vida. Agora, já passou tudo, ela nem liga mais para isso. Já não é a coisa mais importante. Porque às vezes nós damos muita importância a coisas que não são tão importantes assim. Quantos colegas meus perderam empregos que eles julgavam, como vou viver sem? Há um companheiro em que eu dizia, você vai perder a sua esposa, você vai perder a sua filha. Não adianta você de vez em quando pegar a sua esposa e sua filha e levar para um hotel bacana e passar um final de semana. O que elas querem é a presença do pai, do marido. E ele perdeu o emprego, e ele agora está consciente de que esse emprego não era a coisa mais importante. E ele estava dizendo para mim, que está maravilhado em ver a filha dele. Ele passou 3 meses do lado da filha, ele nunca passou tanto tempo do lado da filha. Está maravilhado com aquilo que ele viu da filha dele, que presente. Ele nem está triste de ter perdido o emprego. Mas ele agora, ele se arrepende de não ter visto tantas outras fases da sua filha. Para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Esse tempo do Jó, que eu não sei se foi um dia, se foi um ano, se foi um mês, se foram 10 anos, foi um tempo de humilhação. Os seus amigos apontavam para ele, dizendo, esse cara pecou. Alguma coisa com ele, fez alguma coisa. Olha, é impossível que ele não tenha feito alguma coisa que tenha desagradado a Deus, a ponto de Deus permitir. Mas ele não tinha feito nada que tinha desagradado. Pelo contrário, tudo o que estava acontecendo na vida do Jó era exatamente porque ele estava agradando demais a Deus. E Deus queria colocar ele em um outro nível. E o que eu queria dizer para você é que se você se submeter, se humilhar diante da poderosa mão de Deus, Deus vai te colocar em um outro nível, amados. Deus estava levando Jó para um outro nível. Ele diz, sede vós, porque Ele tem cuidado de vós, sede sóbrios e vigilantes. Fica atento, irmãos, fique atento, vigia. Deus está trabalhando, Deus está fazendo. Ele diz, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando quem possa devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos
de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ah, meu irmão, quando eu lembro disso, eu penso que Jesus se humilhou. Não precisava, mas se humilhou. Eu vejo Jó em nenhum momento dizendo: ô, quem é você para dizer isso para mim? Eu acordo de madrugada, eu sacrifico pelos meus filhos, eu nem sei se ele pecaram. Jó não fala sobre ele. Deus fala sobre Jó, mas Jó não fala sobre ele. Jó não fala da sua vida de santidade. Jó não fica arrotando um sentimento de santidade em cima das pessoas. Ele se senta e se submete à vontade de Deus, amados. Jó não diz: eu sou um homem esforçado, eu faço tudo direito, eu vou para o culto, chego cedo. Ele não se compara às outras pessoas. Ele diz: Senhor, por que não foi o fulano que nem te serve, que falta ao culto, que não é fiel? Jó não faz isso. Simplesmente ele aceita, e ele entende, e ele se submete, amados. E aí o que acontece? No meio de tudo isso, Deus se revela, Deus se manifesta, e Deus coloca o Jó em um nível mais profundo de intimidade, amados. Deus estava começando a exaltar o nome dele na vida do Jó, amados. E é assim que Deus faz. São em momentos como esse que Deus faz. Foi nos momentos em que Elias estava pensando que estava destruído, em que Deus se revelou para ele e falou: você faz aqui. Aqui não é o seu lugar. São nos momentos em que nós achamos em que tudo está perdido, como Jonas no ventre do peixe, em que Deus fala: opa, faz o que eu estou te pedindo, eu vou honrar a sua vida, eu vou elevar você de nível. Queridos, eu penso que esse tempo seja um tempo de relacionamento com Deus. E aí, quando Jó achou que sabia muito, ele percebe que não sabia nada. E ele declara algo para Deus: Senhor, aonde eu estava durante todo esse tempo, hoje eu reconheço que eu te conhecia apenas de ouvir falar. Mas agora, os meus olhos te veem. Por isso. Porque os meus olhos estão te vendo, porque as escamas dos meus olhos caíram, e eu posso te enxergar, eu percebo o quanto eu deixei de desfrutar da tua presença durante todo esse tempo. Eu percebo o quão pequeno eu sou, e o quão grande o Senhor é. Eu percebo como eu ainda tenho tanto a aprender contigo. Eu vejo a sua grandeza, e eu me humilho e choro no pó e na cinza. E bem seis que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó entende o propósito de Deus para a vida dele. E Jó já não olha mais para os filhos que ele tinha perdido. Ele não olha mais para a casa que ele perdeu. Ele não olha mais para os bens que ele perdeu. O Jó agora tem um olhar fixo em alguém que realmente é muito importante. Mais importante até dos filhos que ele se preocupava em guardar. Mais importante do que tudo, de toda a sua religiosidade. E ele começa a orar pelos seus amigos. E quando ele se esqueceu de tudo e de todos, e colocou toda a intenção do seu coração em fazer a vontade do Senhor, a Bíblia diz que mudou o Senhor a sorte do Jó. O final dessa história você conhece. Deus deu a ele muitos outros filhos e filhas, camelos, burros, cabras, bens, servos, servas, propriedades. Mas isso não fazia muita diferença na vida do Jó, porque o que mais Jó me aparenta dar importância é aquilo que ele recebeu do Senhor: intimidade. Eu te ouvia, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te enxergo com os meus próprios olhos.
E isso não há nada que possa superar. Que Deus possa abençoar a sua vida. Deus possa abençoar a sua casa. Deus possa abençoar a sua família. Que esse tempo seja um tempo de crescimento. Você possa romper. Você possa romper com muitas coisas na sua vida. Que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Deus abençoe você de forma rica e abundante. Tenha uma noite maravilhosa. Seja Deus gracioso com você, em nome de Jesus.